Olá, tudo bem? Aqui é a professora Kelly e hoje nós vamos ter uma aula de geografia. Na aula de hoje, nós vamos falar sobre a geografia da produção econômica. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre alguns aspectos relativos à economia, tá? Tanto no Brasil quanto no mundo, e como que isso interfere, né? Quais são os impactos dessa produção econômica na nossa vida e como a gente se relaciona com isso no nosso dia a dia. Bom, então nós vamos falar sobre os diferentes setores de produção: setor primário, setor secundário e setor terciário. A diferença entre eles é o seguinte: o setor primário é onde se dá a origem de toda a produção, tá? Então, tá ligado aí geralmente a atividades agropecuárias e extrativistas. Então, por exemplo, quando eu vou lá no supermercado e compro leite, aquele leite que chega na minha casa, né, na caixinha, ele foi produzido lá na fazenda, né? Foi retirado da vaca. Então, lá nesse processo, né, de cuidar do animal, de tratar dele e retirar o leite, isso aí está dentro do setor primário, tá? Que seja também no plantio, né, no plantio da soja e depois eu compro o óleo industrializado. Então a gente vai ver que quando eu falo de setor primário, eu estou falando lá do começo, tá? Depois nós vamos ver o setor secundário, que é quando essa matéria-prima sai, né, lá do setor primário e vai ser transformada. Então é o que nós chamamos de etapa industrial. Quando eu dei o exemplo do leite, né, então o leite saiu lá da fazenda, chegou na indústria. Lá na indústria ele vai passar por um processo de tratamento, né, para eliminar ali bactérias e ele consiga ficar mais tempo sem deteriorar, né, sem perder. E lá na indústria, quando eles fazem esse tratamento e fazem a embalagem dele, nós estamos falando de setor secundário, tá? Então, nós vamos ver que esse setor secundário, ele tanto pode ser é, bens dividido em indústria de base, indústria de bens intermediários e de bens de consumo. Então, nós vamos ver depois, eu vou entrar mais detalhadamente nisso com vocês. E por fim, o setor terciário, que é a etapa final do processo produtivo, né? Atividades de comércio e de serviço. Então, por exemplo, quando eu vou lá no supermercado e compro a caixinha de leite, então eu estou, né, comprando lá do comerciante, dentro do setor terciário. Ou às vezes eu ligo e peço alguém, né, para fazer a entrega para mim de uma comida, de alguma coisa. Então alguém presta esse serviço de pegar lá no mercado e trazer para mim. Isso também é enquadrado aí no setor terciário, que é uma prestação de serviço. Alguém fez esse trabalho, né, de pegar e transportar até mim. Então essas são os setores, né, de produção. Bom, então vamos lá. Dentro do grupo dos trabalhadores, existem os trabalhadores formais. Então, são aqueles que geralmente o pessoal fala assim, de carteira assinada, né? Então, são aqueles protegidos por leis trabalhistas que garantem salário, férias, descanso semanal, remunerado e outros direitos. Então, quando a pessoa vai trabalhar, assina a carteira dela, então aquilo ali é um contrato entre a pessoa e o seu empregador, né? Quem está contratando ela. Então, eles precisam observar e obedecer essas regras, tá? Que traz alguma segurança para o trabalhador, tá bom? Então, sempre quando a gente falar de trabalhadores formais, são aqueles que têm carteira assinada, que têm contrato de trabalho com o seu empregador. Agora, os trabalhadores informais são aqueles que não têm essas garantias trabalhistas e, portanto, não têm direito a férias, licenças remuneradas ou aposentadoria. Por exemplo, vamos supor uma pessoa que trabalha como Uber, né, que trabalha em transporte por aplicativo. Essa pessoa, ela levanta cedo, é ela que geralmente faz seu horário, ela escolhe o horário que quer trabalhar, ela tem todas as regras do seu trabalho, é ela quem faz, né? Então, se ela quer trabalhar muito ou se ela quer trabalhar menos, tudo isso aí ela não precisa prestar contas a ninguém.
Mas se ela tem essa vantagem, por um lado, né, de tomar suas próprias decisões, essa independência, por outro lado, tem o problema seguinte: se ela trabalha, ela ganha. Se ela não trabalha, ela não ganha, tá? Não tem direito a férias. Se quiser tirar férias, tem que trabalhar muito, economizar um dinheiro ali, né, para poder ficar alguns dias sem trabalhar. E a aposentadoria também não tem direito, a não ser que a pessoa escolha pagar o INSS, né, que é o Instituto Nacional de Seguridade Social, e aí ele vai pagando por conta própria todo mês, e aí depois, com o passar dos anos, ele tem direito à aposentadoria, tá bom? E por fim, nós temos também os trabalhadores autônomos. Esses trabalhadores, eles prestam serviços para outras pessoas, para outras empresas e podem formalizar suas atividades nos órgãos públicos. Por exemplo, um advogado. Então, ele trabalha por conta própria, ele não está ligado a nenhuma empresa. Geralmente, o advogado tem seu próprio escritório e ele presta serviço para outras pessoas, para outras empresas, tá? E aí, desde o advogado, o médico, o dentista, né? Algumas relações de trabalho aí de professor, que presta serviço, às vezes ele não é funcionário da escola, né? Mas ele presta serviço ali para aquela escola. Então, todas essas funções, elas podem ser enquadradas aí como trabalhador autônomo, tá bom? Bom, essas relações de trabalho, elas também podem ser classificadas de três maneiras. Então, das pessoas, né, que a gente convive ali no ambiente de trabalho, existem três que a gente pode especificar. Um é o empregador, que é aquele que admite, que oferece o emprego, né, que paga o salário para a pessoa contratada. Então, seria o dono, né, da empresa, então aquele que contrata o funcionário. O empregado, que é o trabalhador que executa uma tarefa em troca de um salário, então ele vai cumprir com determinadas funções e no final do mês ele recebe um salário. Então ele é chamado de empregado. Eu sou empregada, tá bom? Por quê? Porque eu presto serviço e no final do mês eu tenho um salário. E tem o autônomo, que aí é aquele mesmo grupo que nós falamos agorinha, tá? Ele desenvolve atividades por conta própria para geração de renda, tá? E não está submetido a um superior. Então, voltando ao exemplo do advogado, ele mesmo faz sua rotina, ele tem ali seu escritório, ele atende os clientes, ele faz o seu horário, mas ele tem toda uma estrutura formalizada, certo? Ele tem uma empresa e que ele presta serviço para outras, ele não é informal. Por quê? Porque ele está com a sua situação regulamentada, documentada, certo? E o que diferencia ele do informal é isso. Geralmente o autônomo, ele vai organizar ali a empresa, né? Vai pagar impostos, vai ter uma série de atribuições, né? Junto ao Estado, ao governo. E já o informal, não, ele não tem nada registrado, ele não tem nada documentado. Bom, essa força de trabalho, a gente precisa analisar o que é, né? O que é força de trabalho? Ela é considerada a energia liberada pelo ser humano para a execução de uma atividade. Então, tanto seja ela física, assim como o mestre de obras, deixa-me ver aqui uma outra função, o professor de educação física lá da academia, né? Então, esses são trabalhos braçais, que você exerce ele com atividades físicas. E também existe o trabalho intelectual, que é aquele mental. Então, por exemplo, um pesquisador, um professor, né, que senta, estuda, lê, faz todo aquele levantamento, faz pesquisas. Então, ele não exercita o corpo, né? Ele não movimenta o corpo. O corpo não é o seu meio de trabalho.
mas o ato de pensar, né? É a atividade intelectual que desenvolve aí esse trabalho. Então, a maioria dos países tem sua economia baseada em um sistema chamado de capitalismo, tá? Que é definido pela necessidade da população de obter uma renda para que possa usufruir de bens e serviços. Então, já que nós vivemos no capitalismo, o que isso significa? Que tudo que a gente for fazer, tudo que a gente quiser adquirir, gira em torno de dinheiro, tá? De comercialização, de compra e venda. Então, é importante que a pessoa tenha um trabalho para que ela tenha condições de suprir suas necessidades básicas, né? E consumir dentro da sociedade em que ela vive, através do dinheiro que ela vai conseguir com o seu trabalho. Essas atividades econômicas, elas geralmente geram riquezas, né, para os países, e embora cada atividade tenha algumas características diferentes, né, dependendo aí do local. Então, tem alguns países, por exemplo, que a agropecuária predomina. Aqui no Brasil, um exemplo disso é que a gente tem muita produção agrícola e pecuária. Em outros, tem mais destaque a parte da indústria, né? Em outros, já tem mais a parte de comércio e de serviço. Então, essa produção de riqueza que um país gera, tá? Seja aí pelas diferentes formas de trabalho e de consumo, ela é chamada de PIB, que é o Produto Interno Bruto, tá? Determinamos o PIB de um país somando os valores de todos os bens e serviços produzidos em um período específico. Geralmente esse período é um ano. Então vai somar ali todas aquelas riquezas produzidas, né? Então, por exemplo, se eu vou lá no mercado e compro uma caixa de leite, né? Aquela caixa de leite, ela vem de todo um processo e o valor que eu paguei nela, ele é contado ali dentro do PIB, certo? Então, tudo aquilo que é consumido, que é produzido, entra nesse volume total. Bom, aqui eu trouxe para vocês uma tabela mostrando a evolução do PIB aqui no Brasil. Então, nós vamos ver que esses valores aí é em porcentagem, tá bom? Então, em 2012, o PIB teve um aumento de 1,9%, em 2013 de 3%, em 2014 de 0,5%, 2015 e 2016 foram anos em que o nosso PIB diminuiu, quer dizer, todo aquele giro de riqueza, de produção no nosso país diminuiu. A partir de 2017, ele voltou a crescer, né? 1,3, 2018 também 1,3, 2019 1,1. De 2020 a gente ainda não tem, porque ele é calculado, né, no final do ano é que é feito esse levantamento. Lembrando, gente, que para ter esse valor do PIB, são vários fatores que são levados em conta, tá bom? É como se fosse um quebra-cabeça de vários setores, várias informações que juntas formam esse valor final que é o PIB. Aqui, ó, nós vamos ver, é uma variação anual dos setores. Então, no ano de 2015, o agronegócio, ele teve uma variação positiva, tá? Em 3,3%. Em 2016, o agronegócio deu uma caída. 2017, voltou a crescer e cresceu bastante. 2018 ficou, né, bem pequenininho ali. Já a indústria, 2015, 16 e 17, ela esteve em baixa. 2018 voltou a produzir mais, né, aqueceu o mercado ali da indústria. E a prestação de serviço também reduziu em 2015 e 2016, mas 2017 e 2018 voltou a crescer. Então, isso aqui mostra para nós quais são os setores importantes, né, e como eles interferem e afetam essa produção do PIB. Bom, então é isso. Um beijo para vocês. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.